Fala pessoal, aqui é o Bruno Passos e bem-vindos ao Passos Nerds. Como vocês podem ver pelo cenário atrás de mim, tá tudo diferente, né? Porque eu me mudei, por isso que faz um tempo que eu não tô fazendo vídeo aqui, porque mudança dá trabalho e ocupa muito tempo. Mas aos poucos a gente vai arrumando tudo e isso aqui ainda vai ficar muito mais legal depois. Por enquanto, cenário improvisado. E no Passo Nerd de hoje vamos falar do 15º filme da Marvel, Guardiões da Galáxia Volume 2. Uma das sequências mais aguardadas de filmes da Marvel, o volume 2 traz a história do pai do Peter Quill ao mesmo tempo que aprofunda a história de outros Guardiões. James Gunn volta para a direção do filme e dessa vez apenas ele escreveu o roteiro e ele soube muito bem trazer de volta todo o clima que a gente gostou tanto do primeiro Guardiões da Galáxia. Divertido, leve, psicodélico, muito engraçado, cheio de referências à cultura pop dos anos 80 e com a trilha sonora com músicas pop dos anos 70, 80, acho que 60 também talvez, mas muito bem utilizada e muito nostálgica. No primeiro Guardiões da Galáxia, a cena de abertura já dava todo o tom do filme, que era o Peter Quill lá dançando enquanto escutava Come Get Your Love, e o título aparecia em letras garrafais, e aqui o James Gunn consegue usar novamente a cena de abertura para já dar o tom do filme para você. O filme começa com uma cena de ação que não foca na ação. Foca no bebê Groot que tá dançando ali na frente e Guardiões da Galáxia, o título aparece em letras garrafais e neon, já dá todo o clima do filme para você. Aliás, bebê Groot... todo mundo vai morrer de amor pelo bebê Groot. A Disney sabe fazer dinheiro. A comédia do filme funciona muito bem, talvez seja piada demais para algumas pessoas, mas eu ri pra caramba. O roteiro toma a decisão de dividir os personagens, tanto já estabelecidos no primeiro filme, quanto os novos apresentados nesse, em duplas, e assim desenvolve a história de cada um por essas duplas. São todos personagens desajustados, tentando ter relações familiares sem ter a mínima ideia do básico de como fazer isso. Cada um deles tem seus traumas e inseguranças como obstáculos no meio dessa relação familiar que poderia ser muito sadia. Vamos às duplas. A primeira dupla é entre o Peter Quill e o pai dele, o Ego. Não vou dar spoilers aqui de como a relação entre os dois discorre no filme, mas eu gostei como foi feita. O Kurt Russell foi uma escolha muito acertada para viver o Ego, e o Chris Pratt, que é o Peter Quill, continua carismático como poucas pessoas são. Ele é muito eficiente aqui em levar o personagem dele a enfrentar os demônios interiores dele. Outra dupla formada aqui é entre a Gamora e sua irmã Nebulosa, que volta para esse filme, e volta com uma sede de violência com a irmã dela. E a Nebulosa, olha só, ganhou camadas aqui, ganhou uma humanidade que no primeiro filme a gente não conhecia. No primeiro filme ela era só uma vilã que precisava ser derrotada, era só a antagonista da Gamora. Agora não, a gente vê que tem camadas na personagem ali, que ela não é simplesmente aquela coisa unidimensional, só daquela maneira. O passado dela aqui como filha de Thanos, também a Gamora como filha de Thanos, volta para assombrar as duas, principalmente a vida da Nebulosa, de uma maneira que eu achei muito bem inserida na trama, e que faz muito sentido para a relação das duas. O roteiro entrega muito bem as cicatrizes emocionais que elas têm. A Zoe Saldana já sacou a Gamora desde o primeiro filme e continuou muito bem no papel, e a Karen como a Nebulosa, talvez algumas pessoas podem achar ruim porque ela é sempre muito intensa e está sempre falando de uma maneira desse jeito, como se estivesse cheia de ódio. Mas até que faz sentido, depende se isso te incomoda ou não, eu não achei ruim. Mais uma dupla aqui é entre o Drax e a nova personagem Mantis. E o Drax, olha só, ele não tem um arco nesse filme, ele é o único personagem desse filme que não tem um arco. Mas porque no primeiro filme o arco dele foi muito bem resolvido, ele já é um personagem muito bem resolvido, e o James Gunn tomou a decisão de não criar um arco novo para ele nesse filme, dele apenas ser quem ele é, e agindo como ele é, ele ajuda outros personagens, no caso principalmente a Mantis, que é nova, a desenvolver o arco dela. Eu acho que isso foi uma decisão acertada porque são muitos personagens para você fazer arcos, então um a menos ajuda a desenvolver os outros. E você não descaracterizou o Drax, ele continua sendo aquele Drax do primeiro filme, que a gente viu principalmente no final, depois que ele estava com sua jornada resolvida. E essa liberdade do roteiro também fez muito bem pro Drax, porque ele tá muito engraçado, muito engraçado. O Dave Bautista pôde ser exagerado aqui, o que é bom pra ele, porque ele é lutador de luta livre, não é bem um ator, mas encaixou tão bem com o personagem dele, que a risada dele faz você querer rir junto. E ele faz aqui meio que um irmão mais velho pra Mantis. A Mantis, que foi interpretada pela atriz Pom Klementieff, ou Klementif, não sei exatamente a pronúncia, traz uma ingenuidade, uma inocência para a personagem dela que encaixa muito bem com a situação. E essa inocência da Mantis, com a literalidade com que o Drax carrega a vida, rende momentos hilários. E a outra dupla aqui, bastante inusitada, é formada pelo Rocket Raccoon e pelo Yondu. Lembra do Yondu, o cara azul que disparava flecha assoviando? E foi uma das duplas mais interessantes, porque eles percebem ser espelhos um do outro. E aqui cabe o elogio que eu fiz para a personagem da Nebulosa. No primeiro filme ela era só a vilã, ela tava lá
pra ser o papel dela bem unidimensional. O Yondu era bem parecido nesse quesito. Nesse filme ele também ganha muitas camadas, a gente aprende sobre o passado dele, da relação dele com o Peter Quill, e ele ganha também muita humanidade ali que a gente não esperava. E a maneira como o roteiro traz situações em que tanto o Rocket quanto o Yondu precisam encarar seus demônios e aí ver o que fazem, eu achei muito boa, eu achei real. Lembra que eu falei, todos eles são desajustados, nenhum deles teve um passado de ter uma família minimamente, basicamente normal ou decente. Eles não têm a menor ideia de como agir, em como se conectar emocionalmente com outra pessoa. Talvez possa ficar uma crítica aqui, que algumas coisas parecem acontecer muito do nada. Mas assim como qualquer outra crítica que eu pensei em fazer ao filme, dane-se, porque o filme estava tão divertido, mas tão divertido, que eu não liguei pra nenhuma delas. Nenhuma delas me incomodou a ponto de me tirar do filme. O primeiro filme ficou muito marcado pelo uso de músicas pop dos anos 70 e 80 na trilha sonora, e o volume 2 traz esse elemento de novo. Mas embora eu ache que as músicas do primeiro filme são melhores, simplesmente porque muitas deles eu já conheci, então eu gosto mais, as músicas do volume 2, ainda muito boas, são muito melhores utilizadas nesse filme. Elas narram o filme muito mais do que as outras. Elas fazem um sentido com as cenas onde elas estão, que é impressionante. O James Gunn fez um trabalho de pesquisa aqui para achar as músicas corretas, muito eficiente. Eu gostei muito do roteiro do filme, e eu mencionei que pode ter algumas coisas que acontecem meio do nada, isso pode incomodar algumas pessoas, não me incomodou. Outra coisa que eu acho que o filme poderia ser um pouquinho melhor, eu acho que ele perde a chance de ficar quieto. Explico. Não é que ele falou besteira, mas tem cena que fala demais, um pouco menos de diálogo ali e deixar a coisa mais nos olhares ou na própria situação que o roteiro apresenta, já passava uma mensagem muito forte, não precisava tanta explicação, tanta fala ali. Não achei ruim, não me tirou do filme, como eu disse, eu consegui me divertir muito, muito em Guardiões da Galáxia Volume 2. Mas eu acho que uma polidinha dessa assim no roteiro teria levado o filme a um patamar ainda maior. Guardiões da Galáxia Volume 2 é fantástico, divertido, empolgante, nostálgico e tocante. Tudo que um bom filme de Guardiões da Galáxia precisa ser. Ó, 7º filme seguido da Marvel que me deixa satisfeito. Bora lá. O próximo filme de super-herói estreado é Mulher Maravilha. Vamos descer, é agora, hein? Pessoal, eu participei mais uma vez do podcast Depois de Duas, falamos extensivamente sobre o Guardiões da Galáxia Volume 2, com tudo que é spoiler. Se você quiser conferir a gente, o clique tá aqui embaixo, ou procura Depois de Duas no iTunes ou no seu agregador de podcasts favorito. E não deixe de acessar o site oficial do podcast, Depois de Duas. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Vocês assistiram Guardiões da Galáxia Volume 2? O que vocês acharam? Tô escutando a trilha sonora direto no Spotify, já tá disponível, hein? Comenta ali, curte aí pra continuar dando Passos Nerds, não deixe de se inscrever aqui